Fala Miranda, está no ar pra trazer informação. Miranda é show, Miranda é show, Miranda é show, Miranda é show. Ela é cantora, uma das mais importantes do meio gospel, mulher, e agora está se lançando a política, vindo candidata a deputada estadual. Quem está aqui com a gente hoje é a nossa querida Gisele Nascimento. Obrigado pela tua presença. Prazer, pelo amor de Deus. Muito Miranda. obrigado. Para mim é uma honra. Prazer, Poucas mulheres sentaram nessa cadeira e você é uma delas que está brilhantando o nosso programa, o nosso podcast. Então, obrigado. A gente sabe que esse período político é um período corrido, né? A gente não tem muito tempo para poder parar e bater papo. Então, mas você para bater um papo comigo, para mim é uma honra muito grande. Porque tu é importante. Não, não sou, não. Um dia, quem sabe? Você é sim. Se Deus quiser, a gente chega lá. Mas e aí? Prazer, obrigada. Tudo bem? Você. Tudo ótimo. Chegou bem? Cheguei. Pô, legal. Tudo maravilhoso. Bem recebido aqui nesse podcast importante. maravilhoso. Isso é o mais importante. Prazer mesmo. Para a gente começar o nosso bate-papo, deixa eu te perguntar. Você veio de uma família tradicionalmente evangélica. Evangélica. Como é que o evangelho te alcançou? Jesus me alcançou, né? Não foi por nascer numa família evangélica. Na verdade, eu sempre tive essa conexão com Deus e sempre gostei de estar nas consagrações, de buscar. E nasceu, eu sempre me senti muito amada por Deus, muito, sabe, abraçada. E Ele sempre prometeu coisas para mim que hoje eu vivo. Se você sempre foi ligada à música, sempre. Ou você começou na igreja, no teatrinho? Meu pai é maestro. Aí você sempre teve essa ligação na verdade, com a meu pai era lixeiro. E aí tinha uma promessa. Um abraço para todos os lixeiros do nosso Rio de Meu pai Janeiro. era lixeiro, meu pai. Vocês são 10. E para tu ter noção, agora, pouco tempo atrás, o meu filho, ele foi trabalhar também como lixeiro também. Legal, ó. Eu acho isso incrível. Meu verdade, pai, mas é uma questão dos mundos, né? Meu pai saiu da rua para tornar um maestro sem estudo, na quinta série. Meu pai sabe ler partitura, meu pai tudo, e hoje ele é um maestro consagrado, onde fez várias produções maravilhosas para vários cantores incríveis, que até hoje estão aí. Você acha que essa base familiar, ela é importante na construção do caráter do indivíduo, ainda hoje? Eu falo por quê? Porque a família é tão atacada, e tem sido atacada todos os dias, né, por movimentos que querem acabar com o dia da mãe, acabar com o dia do pai. Já surgiu em Brasília o termo de pessoas que gestam, tirando o lugar divino para mim, que é o da mulher, né, que é gerar uma vida. Hoje tem parlamentares de esquerda que se referem à mulher como pessoas que gestam. Então, diante desses ataques todos, você acha que a família, ela ainda é um pilar importante na sociedade? Ela é o pilar importante. A família, ela é o pilar importante. Ela luta pelos direitos, ela luta ainda por aquilo que a gente precisa para sobreviver, porque a família é a nossa base. E, independentemente de hoje a gente passar por tantas situações, eu passei por um divórcio, né? Eu me casei novamente e já é uma situação difícil que a gente tem que lidar, que a gente vem com os filhos de um casamento, o filho já mexe com aquela estrutura, mas a gente tem que manter, porque a família é a base. Hoje a igreja, ela aceita bem essa situação de você vir com um relacionamento para um outro, ou você acha que ainda tem aquele pessoal? Ainda tem. Mas graças a Deus eu entendo que cada caso é um caso. Sim, lógico. Cada caso é um caso, existem divórcios que ficou banal, bora divorciar. Mas existem situações que as pessoas ainda analisam e falam, poxa, ela lutou bastante, ela guerreou, ele também, que o homem suportou. Então eu acredito que tem um filtro ainda que não faz com que você seja apedrejado. E tem aquelas situações também das mulheres que às vezes estão num casamento onde ela é agredida, onde ela é espancada pelo marido, maltratada. E como é que vai continuar com isso? Como que continua, né? Miranda? Você tem esse trabalho em defesa das mulheres? Como é que funciona isso? Com certeza, e eu acredito que as mulheres precisam ser abraçadas e amparadas nesse quesito, não somente com a questão da agressão física, mas psicológica, que a grande maioria das mulheres passam por isso e se calam. Porque tem medo, tem vergonha, não quer expor o homem. Então eu entendo que pelo menos uma atenção psicológica tem que ser
tem que ser dada para essas mulheres. E as igrejas estão preparadas para essa atenção psicológica para a mulher que é maltratada pelo marido? As mulheres geralmente não falam. Então, na questão da igreja, para chegar até o pastor e falar, é muito complicado. E tem muito pastor que é conivente também. Conivente, mas nem conivente, eu acho que mesmo que eu estava conversando essa semana com um pastor. Falei, pastor, às vezes você vai defender, a mulher vai negar para você, dizendo que não foi nada disso, porque vai expor o marido. Imagina você contar uma particularidade sua e essa mulher, o marido souber que tu falou pro pastor e o pastor tentando ajudar. Eu acho que até o pastor fica numa situação constrangedora e difícil. Então eu vejo que os pastores tentam ajudar de todas as formas, mas até para você sinalizar que está passando uma violência psicológica é difícil. Então tem que haver um lugar onde você fale e seja realmente protegida, para que não aconteça o pior, para que não evolua. E você se coloca nessa posição de ser a pessoa, de repente, que não é que vai ser a porta-voz dessas mulheres, né? Mas que vai ser aquela que, de repente, fala, olha, você não está com vergonha de falar com o pastor, fala comigo. Eu gostaria, você se coloca sim, nessa posição? porque hoje todo mundo quer lutar em defesa da mulher. Diz que 180. Diz, mas vai fazer o quê depois que atender? Vai para onde? Vai ser abraçada por quem? O que vai acontecer? Porque realmente tem centros, mas aonde fica? Para quê? Quanto tempo essa mulher pode permanecer? E pode ir com filho? Então, todo mundo quer levantar essa bandeira porque realmente é uma coisa que explodiu. As mulheres, eu acredito até, biblicamente falando, eu entendo que a palavra de Deus diz que os homens se tornariam, não estou falando homens, estou falando geral, generalizando, seriam avarentos, arrogantes, amantes de si mesmo. Então, tem acontecido isso, e as mulheres, não só as mulheres, mas homens também passam por isso, homens também passam por violência, mas ninguém quer. Não está explodindo tanto. Mas eu entendo que tem que haver um abrigo, alguma coisa que a mulher se sinta à vontade para falar, mas que não seja exposta, para amanhã não acontecer e chegar ao nível do feminicídio. Dentro dessa tua visão, você já pegou algum caso que te deixou mais triste sobre essas ofertas, esses ataques à mulher? Esse que é o problema. Eu peguei, mas não posso falar. Entendi. Você entende? Porque Entendi. Se eu falar, eu vou expor. Porque eu cresci vendo. Entendeu? Essa situação. A gente vê muita coisa, mas chegar na hora de expor, fala como? Eu cresci num lar que o pau quebrava. O pau quebrava. Meu pai e minha mãe, e era assim, era uma coisa assim, muito ruim. E mexe com a gente. Ao ponto da minha mãe ter que ir pra delegacia para poder dar parte do meu pai, e esse foi o lar que eu cresci. Hoje eu abomino o cara que agride mulher. Eu tenho um filho de 26 anos e eu falo pra ele, olha, você agora tá casado e a única coisa que eu não tolero é que você agrida a sua esposa. E aí? Porque o dia que você fizer isso, primeiro eu vou te dar uma coça, depois eu vou pegar ela e vou levar na delegacia e vou dar parte sua. Tá certo. Porque eu vi isso dentro da minha casa. Com certeza. Entendeu? Meu pai é um cara que criou 9 filhos, um cara muito trabalhador, mas semi-analfabeto, e uma mãe com problema de alcoolismo. Olha a bomba relógio dentro de casa. Então, às vezes o pai chegava muito cansado do trabalho e a casa estava bagunçada, os filhos, a casa uma zona, mas porque a mãe estava com problema de álcool. Meu Deus. Então, assim, quando as pessoas às vezes falam, quando eu falo de família, é porque eu cresci numa família muito grande. Né? Quando eu falo de irmãos, de problema de pai, de álcool, é porque eu vivi isso desde pequeno. Eu só parei de ter problema de bebida com a minha mãe quando eu botei um ponto final. Porque minha mãe, ela bebia de ficar caída na rua e as pessoas me chamavam. Pô, tua mãe tá caída lá na esquina, vai lá buscar ela. E aí eu e o mais velho, a gente pegava a minha mãe. Um belo dia ela ficou sóbria, eu falei, a partir de hoje, aonde a senhora cair, a senhora vai ficar. Meu Deus. Porque é a vida que a senhora escolheu para sua vida, não é a vida que eu escolhi. Eu passei a minha infância e a minha adolescência carregando a senhora um problema de álcool. A partir de hoje, se a senhora cair, amo a senhora como a minha mãe. Eu vou passar por cima e vou seguir a minha vida. Meu Deus. Porque é a vida que a senhora escolheu, não foi a vida que eu escolhi. E eu tô vivendo uma vida que eu não pedi para viver. E tô deixando de viver a minha vida. Jesus. Foi esse basta que me permitiu viver, construir família e não absorver mais o problema da minha mãe e do meu pai. Mas ainda bem que tu não absorveu, porque tem gente que repete. Sim. Tem filhos que repetem, aí se tornam os agressores, os homens que realmente chegam no fim e vai para aquela situação do feminicídio. Mas eu entendo que para a gente sobreviver nessa terra,
psicologicamente falando. Olha isso, é uma família que tinha tudo para te fazer um alcoólatra. E graças a Deus, assim, a gente foi criado onde hoje é o Complexo do Chapadão, né? Quando o tráfico começou do outro lado da rua, da porta da minha mãe. Olha isso. E nenhum filho é viciado, ninguém usa droga, ninguém se envolveu, ninguém tem passagem na polícia, todo mundo é casado, todo mundo constituiu família. Meu Deus. E as pessoas falam, pô, vocês são um milagre, porque a maioria do pessoal que cresceu com vocês morreu todo mundo. Aí. Minha mãe tem uns 9 filhos vivos. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, milagres acontecem. E são essas histórias que fazem com que a gente entenda e aprenda que não é somente a sua, tem muita história assim. Sim, é verdade. Tem muita gente passando por isso hoje, muitas. E as mulheres que realmente precisam de ajuda para que entendam seus maridos, para que entendam seus... Mesmo que não tenha marido, mas que se entenda. Porque tem mulher que não se entende. E chegando na Alerj, essa vai ser a sua defesa? Vai ser a sua pauta principal de trabalho? Vai ser a minha pauta. Na verdade, eu tenho pautas. Eu acredito que quando a gente chega na Alerj, a gente vai se deparar com tanta coisa que a gente vai realmente abraçar mulheres. Não somente com essa situação de feminicídio, de violência doméstica, não, a gente quer dar oportunidade para as mulheres se conhecerem, sabe, psicologicamente falando, porque tem mulher que não se conhece. Tem mulheres que passaram o que você passou. Com a mãe alcoólatra, um pai, né, que trabalhador, mas que não sabe lidar, porque de repente não passou aprendeu por isso atrás, né, com o seu pai, com a sua mãe, e reproduziu. Então, tem mulheres que não se conhecem, que não têm oportunidade. Eu estava conversando com o Alan esses dias e tinha uma moça que ele trabalhava no CAPS, né, e tinha uma moça que conversava com o site, aquele site de inteligência artificial. Qual é o nome do site? Mas ela não tinha... Qual? ChatGPT. O melhor amigo dela era o ChatGPT. Mas, gente, que tristeza. Porque tem gente sozinha, tem mulheres sozinhas, não só mulheres, homens também. Mas o meu abraço vai para as mulheres, porque eu sou mulher. Não, então, tá certo. eu preciso fazer com que essa questão psicológica, esse abraço nessas mulheres também vá para mães atípicas, porque tem crescido, assim como tem crescido o feminicídio, tem crescido as mães que não têm, sabe, não têm voz, as mães que não conseguem apoio, e assim, é difícil. E é uma coisa que eu vejo, eu só me posicionei mesmo porque eu tô vendo, eu converso. Esses dias eu pensei, vou fazer uma reunião e vou fazer essa semana uma reunião com 10 mães atípicas. Não foi difícil achar, porque elas estão ao meu redor. E cada vez mais, né? E cada vez mais, às vezes até nós somos mães atípicas e não sabemos. Meu filho tem uma dificuldade, quando você vê, você... Eu estava conversando com o teu staff aqui, a minha filha nasceu com ansiedade. Olha isso. Minha filha não dormia à noite. Ia dormir 6 horas da manhã. Você imagina, um bebê chorando a noite toda. E maior, um psicólogo e tudo, a psicóloga falou, olha, ela provavelmente nasceu com ansiedade. Por isso é que ela não dormia de noite. Alguma coisa startava, ela não sabia dizer, era bebê. Cansei de ficar 6, 7 horas da manhã, amanhecer o dia com ela na rua, andando, para ver se ela dormia, e não dormia. E aí a gente descobriu que a minha filha nasceu com uma ansiedade muito séria. Olha isso. Tá fazendo acompanhamento psicológico já há alguns anos. Mas olha só, é aquilo que você falou. Eu, graças a Deus, tive uma percepção junto com a esposa de, pô, vamos ver o que é, vamos investigar, né? Mas e quem não consegue? Mas até para arrumar psicólogo. Não é difícil. Para mim foi difícil. É difícil. Eu tava caçando uma psicóloga. Falei, gente, difícil. Jesus me ajuda. Me ajuda a escolher uma psicóloga, porque eu também tive meus traumas. Eu preciso me curar. E aí eu achei, com muita dificuldade, uma psicóloga, sabe, centrada, mas quando vai pagar? É caro. É caro demais. Caríssimo. Quem consegue? Eu só consegui, e aí graças a um projeto que tem aqui em Anchieta, chamado Casa Amarela, do meu irmão Pedro. Pedrão, um beijo pra ti. E lá tinha uma psicóloga que era amiga minha, e ela falou, não, traz a Sofia pra cá e a gente vai fazer esse acompanhamento com ela. Foi só assim que eu consegui. Mas aqui na região, uma consulta, meia hora, bate de 80 a 100 reais. Olha isso. Uma consulta, meia hora. Mas aí você me diz, como que uma pessoa que recebe Bolsa Família consegue? Não consegue. Não consegue. Então, olha como você acabou de falar, olha como é importante a gente ter esses centros, sabe, que facilita, pelo menos a procura, que você pague 80 reais ou que você realmente comprove e não pague nada.
Aí como é que essas mulheres que são dependentes dos seus maridos conseguem uma ajuda? Não É verdade. consegue. Não, e o marido também não tem o que fazer, porque ele vai tirar 80, R$400 por mês, Não dá. de repente ele tira do mercado. Não tira da comida. Pois é, e aí vai fazer como? Tira de uma conta de luz, tira de uma conta de água? Não tem como. É inviável esse É tipo de inviável, não consegue. Então, eu entendo que a gente precisa, além de facilitar, fazer com que essas mulheres tenham acesso fácil. Olha, liga para cá que você vai conseguir sem a burocracia. Você vai conseguir, vai ser custeado. Eu quero muito poder fazer isso. Eu acredito, essa vai ser uma das suas bandeiras com lá. Com certeza, porque você facilitando essa questão e amenizando, fazendo com que essas mulheres tenham esse atendimento psicológico, já ameniza pra caramba. Eu, quando tenho a minha sessão, meu filho, eu já saio leve. Minha filha também fica bem tranquila. Não imagina, você não vai salvar, não vai curar, beleza. A coisa é tão séria que eu ia voltar a fazer jornalismo, eu tô pensando seriamente em fazer psicologia para atender as pessoas gratuitamente. Olha isso. Eu sei que ganhar dinheiro com isso vai ser um pouco complicado. Não, isso é missão, eu acredito. Mas eu tô pensando em fazer psicologia. Não, por conta da tua idade, nada, tu tá novo. Para com isso. Já tive um dia. Não, você tá. Já tô quase dobrando o cabo da Boa Esperança. Ele é só 4 anos mais velho que eu, gente. Mas eu entendo que a gente precisa se posicionar, como você acabou de falar. Não, vou fazer psicologia para ajudar. Faz. Dá tempo. Até porque daqui a uns 4 anos, quantos anos precisam? 5 anos. Daqui a 5 anos, você vai ajudar muita gente que vai estar bem pior. E se você não começar, os 5 anos vão passar do mesmo jeito. Não, e a minha filha está fazendo direito. Ela queria trocar, porque queria trocar agora para psicologia. Eu falei, aí nós resolvemos que ela vai terminar o direito e vai fazer a psicologia. Porque a minha filha ama ajudar. E é uma área que realmente é muito carente. Eu só fui saber como era carente quando eu precisei para minha filha. Exatamente. Chegou umas perguntas aqui e eu vou lhe fazer. Vamos lá. Primeira, tá preparada? Bora. Bora. Você é inspiração para muitas mulheres. Que mensagem você deixa para aquelas que sonham em ocupar o seu espaço? Não desista. Essa é a principal mensagem. Siga em frente, levanta a tua cabeça, confia no Senhor, porque a base de tudo na minha vida é Deus. Ele sempre falou comigo, me norteou. Eu acredito que essa é a base para não surtar. Porque psicólogo é difícil. Se você não recorrer para o Senhor e colocar a tua vida na mão dele, pedir orientação, não dá certo. E o Senhor me norteou. Graças a Deus, em 25 anos de ministério, o Senhor me moldou, me fez conhecer muita gente, me abraçou de uma forma linda, nunca deixou faltar. E hoje eu me posicionei por conta disso, e essas mulheres hoje me admiram porque eu não desisti. Então, não desista, mulher. Agora, você falou do seu ministério, né? Qual foi o ponto de chave que você, na tua carreira, que você virou e falou assim, opa, aconteceu. Agora a mãe tá forte. Não, como diz o Batata, o Batata fala que a gente tá grandão. Agora a mãe tá grandona. Em 25 anos eu nunca entendi que eu sou grandona. Você não tem essa visão. Não tenho. Você tem uma energia muito simples mesmo. Eu não tenho. Eu já muito ouvi povão, várias vezes as pessoas falarem, você não entende o teu tamanho. Eu falei, eu entendo. Eu tinha 130 quilos. Esse tamanho eu entendo. Eu tava conversando com um staff teu aqui, e a gente falando, que às vezes eu passo na rua, o pessoal fala, e o cara do podcast aí? E os amigos falam, cara, você não sente essa vaidade? Eu falei, irmão, eu sento na rua com um mendigo pra trocar ideia, eu paro no meio-fio, qualquer um pra conversar fiado. Eu sou igualzinha. Falo com um chinês na pastelaria. Pô, a minha esposa fala, cara, você parece cachorro de rua. Eu sou igual. Onde chamar, tu tá indo. Mas o bom da vida não é isso. Mas quando a gente para, como você tava falando, você viu um moço e uma moça que você queria trazer pra cá, você ficou, sabe, eufórico, querendo entender a história dessa pessoa. Aí você para pra conversar com uma pessoa que te parou no sinal e você entende a história dela, você aprende. É verdade. Eu acho que é isso que as pessoas precisam, parar e respeitar o outro, ter empatia, ouvir mais. Eu tenho um amigo que fala, pô, o Miranda ele não esquenta em construir patrimônio, ele esquenta em construir história. E é verdade. Mas se eu tiver que comprar um carro e ir lá para Miguel Pereira, passar uma semana andando de Maria Fumaça, eu vou lá para Miguel Pereira. Olha que legal, tu não é preso em nada, vai embora. Meu filho fala, cara, como é que tu consegue ser assim? Tu não tem vaidade com nada. Eu falei, não tem vaidade com nada. Mas não tem que ter. E quanto mais a gente
sabe, tem o nosso pé no chão, mais Deus faz pela gente. É verdade, porque a gente não leva isso, né? Não leva. Como meta, né, de Não, vida. e você estava falando hoje também, é porque eu aprendo muito, eu observo muito que as pessoas falam e eu aprendo, trago para mim. Você foi formado dentro de um lar todo, todo desconcertado, Verdade. né? Você foi o suporte da sua mãe. Sim, durante um E aí, bastante tempo. quando você chegou não, peraí, mas você foi bênção. Então, eu entendo que esse aprendizado que você gerou na sua casa fez com que você fosse essa pessoa que você é hoje. É verdade. E eu entendo que esse podcast nem é para você, é mais para falar não tá certo, vamos embora, fazer alguma coisa. É isso aí. E foi isso que me motivou a vir como política. Pô, legal, bacana. Foi isso que eu falei, pelo amor de Deus, eu posso fazer alguma coisa pelos outros. Pode fazer muita coisa. Porque eu entendo que eu como cantora, porque muita gente olha a cantora banal, né? Não, eu tive muito acesso, eu conheci muita gente, eu conheci tanta gente de comunidade, como pessoas de lá de cima, eu já fui no palácio, Deus falou para mim que eu ia estar. Deus falou, vou te colocar sentada entre os príncipes. Nunca me tirou de uma comunidade. E se você perguntar hoje, Gisele, onde você gosta de estar? Eu gosto de estar dentro da comunidade cantando, porque o amor é outro, o carinho, sabe? A pessoa passa a luta, mas ela tá ali te dando força. E isso me motivou. Eu falei, eu gosto dessa questão. Na verdade, eu não sou muito burocrática. Eu acredito que eu tenho muita gente que trabalha comigo, que gosta. Então, Deus levantou essas pessoas para me ajudar. Só que eu gosto da política pública, eu gosto de estar com o outro. Fala que tá precisando. Gosto de estar no povão, né? O que tá precisando? Eu sei que você é ótima para fiscalizar, tá, gente? Então, me chama. Faz isso aí, ó. Tecla lá meu número. Olha só, você falou do quando você chegar lá, do que você tem vontade. Mas a gente sabe como é que funciona a política, e principalmente a política no Rio de Janeiro. Na política, você vai ter que fazer concessões para poder conseguir aprovar até algumas leis ou alguns projetos. Você tem consciência de que você vai ter que sentar com todo mundo, conversar e muitas vezes negociar com todo mundo. Negociar, que eu falo, não é negociata não, tá? É como eu estava falando até com o pessoal aqui, às vezes você, para aprovar uma lei, você tem que, para você aprovar um projeto seu, você tem que votar e aprovar um projeto do outro para ele votar contigo. São concessões que a gente faz dentro da LERJ que faz parte do jogo político. Você tem essa consciência que você vai ter que conversar, sentar e negociar com todo mundo lá dentro? Eu tenho consciência, sim. A gente conhece muito bem como é que funciona. E eu acredito que quando as pessoas entendem que eu sou cristã, elas têm que respeitar o meu posicionamento. Até porque ali eu sou voz do povo. Então, eu acredito que quando chegar, Deus vai me dar muita sabedoria para decidir, vai me dar porta, vai me livrar, vai fazer. E eu acredito que eu vou ser bênção aonde o Senhor colocar o meu pé. Porque eu tenho 43 anos, eu não sou nenhuma criança, eu não nasci ontem. Eu sei que na vida a gente, né, balança pelo amor de Deus, mas eu também tenho as minhas convicções. E nada que for contrário àquilo que o Senhor, sabe? Nada aquilo que for contrário aos meus princípios, eu preciso me posicionar. Pô, amém, amém. A família aceitou bem? Todo mundo. A família, quando você falou assim, galera... Na verdade, eu gosto da política do corpo a corpo. Eu sempre fui de tirar do meu corpo e dar para os outros. Eu sempre gostei, de verdade. E foi isso que me motivou. Eu sempre andei com muita gente. Foi isso que me motivou, porque eu sempre gostei de me meter nas confusões dos outros, né? Tentar ajudar. Eu sempre gostei. E Deus me deu hoje um esposo que também é assim. Combativo também, né? Ele é muito. Ele gosta de ajudar, ele gosta dessa questão política. E quando eu conheci o Alan, foi pela questão política. Eu não imaginava que eu ia casar com ele. Eu falei, gente, nada a ver, né? Vambora. E foi me levando, eu falei, eu acho que, né? Acho que vai ser legal. E ele veio como vereador. Ele veio como vereador na última eleição. E eu não imaginava que minha vida ia se tornar isso que se tornou. Deus falou para ele, você vai sentar numa cadeira. E essa cadeira é sua. Aconteceu algo, mas essa cadeira é sua. E, menino, você acredita que 2 meses depois ele era suplente, ele sentou na cadeira, fazem 6 meses que ele é vereador. Ali, ele é vereador. Pô, que de bênção, Seropédica. Pô, legal. E a gente tem feito um trabalho muito legal. Eu entendo que a
A palavra de Deus diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo cantando bonito, Deus ser a dona da voz para os outros me elevarem o meu ego. Não, o que eu estou cantando, para quem eu estou cantando? Quem tem a comunicação, eu costumo dizer que tem um poder e uma responsabilidade muito grande. Porque quando você bota uma música, quando você fala alguma coisa, aquele que está do teu lado, que não está com o celular na mão, se o celular estiver alto, ele está ouvindo o que o cara está ouvindo aqui. Aí. Se a tua música estiver no celular de alguém, a audição é a única coisa que a gente não consegue bloquear. Se o cheiro está ruim, você tapa o nariz, sai de perto. Se o gosto não te agrada, você não come. Se o líquido não é legal, você não bebe mais ouvir, não. Você passa do outro lado da rua, você está ouvindo, o cara está ouvindo dentro da casa dele. Então, eu costumo falar que a comunicação ela tem esse poder. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ser essa voz que as pessoas vão ouvir, porque a gente pode estar influenciando uma vida para o bem ou para o mal. Exatamente. Né? E é por isso que quando você tem não somente a voz, mas tem uma responsabilidade e algo que vem de Deus para você, você não está cantando porque você quer cantar só. Eu não quero me mostrar. Eu não quero mostrar para você o meu talento. Não. E é por isso que faz a diferença. Meu filho, essa semana, falou: mãe, engraçado, a senhora é a única cantora que, quando eu ouço, assim, pessoalmente, eu sinto a presença de Deus. Eu falei: ainda bem, meu filho, glória a Deus, é Deus. Sabe? Isso é uma responsabilidade. É verdade, é verdade. Não é porque eu sou perfeita, não, porque Miranda, eu tenho milhões de defeitos. Se eu não me conter, se eu não procurar uma terapia... Negócio esquisito. Eu tenho personalidade forte. Mas quando você se posiciona e você se coloca onde Deus quer, é diferente. E é ruim porque a gente vê hoje que, não só no meio evangélico, mas vários segmentos, as pessoas que conseguem o status, e quando elas chegam lá, sabe, parece que deturpa tudo. Mas é problema e é tão ruim, né? Problema, é complexo. Por isso que precisa realmente ser tratado. Tem gente que pega o complexo e se apaga. Tem gente que pega o complexo e joga pro ego e, ó, cresci, ninguém vai me pisar, mas agora não é eu assim. sou, né? Como? Se a gente não é nada, se as coisas passam. Melhor coisa que tem é você passar por isso tudo, ó, igualzinho a nós dois, e entender que amanhã vai ter tanta gente grata que amanhã talvez a gente precise dessas pessoas. É verdade. Vamos lá agora, fechando aqui, não fechando nosso bate-papo não, mas as perguntas que chegaram. Gisele, fiquei sabendo que você recentemente passou por uma cirurgia de urgência e que aprendizado você levou disso? A cirurgia é essa que você falou, né? Foi, porque foi do nada. Aconteceu do nada. A gente estava numa reunião lá em Itaperuna, eu falei: não, vamos embora. Se tiver de passar por alguma coisa, eu quero passar em Campo Grande. Mas sentiu o quê? Dor? O que foi? Foi uma dor que deu aqui do lado direito. Eu acredito que quando rompeu, eu senti. Porque eu já estava sentindo umas cólicazinhas, mas eu achava que era um problema meu mês menstrual. Eu falei: vai passar. E aí, quando rompeu... Mas como é que é essa dor? É tipo uma coisa assim, parece que tudo vai cair. É tipo uma dor muscular? Não. Eu falo assim, para as pessoas reconhecerem. É uma inflamação que você sente, e ela vai daqui para a direita, e ela vai para a pelve. É pelve que fala, né? Eu até agora, pelve, aí vai para a pelve, agora eu falo certo, porque o meu marido é enfermeiro. Aí eu fico assim com medo de errar as palavras, porque tudo ele corrige. E aí fica aquela dor, mas é um negócio assim absurdo, parece que a gente está tendo um filho. E aí eu falei: gente, que dor é essa, Senhor, meu Deus. Ela foi escalando, foi ficando mais forte? Não, veio forte já veio forte, aí eu tomei vários analgésicos para melhorar, para aguentar para eu chegar aqui. Aí eu cheguei, mesmo assim, fui para o hospital, me passaram pela ginecologista, aí a ginecologista falou que não tinha nada. Aí eu fui embora para casa, depois e a dor continuando? 3 dias que eu consegui entender o que eu estava passando, porque a gente fez a tomografia, né? E aí o médico falou: ó, você vai ter que ser internado agora. Eu falei: Jesus, não, pelo amor de Deus, minha vida. Eu tive que desmarcar vários compromissos e ele falou... Foi uma cirurgia de urgência, então? Ele falou que a apendicite que eu tinha era muito complicado e estava muito grave. Essa foi a palavra do médico? Essa foi. Era muito grave. E aí eu tenho uma pastora maravilhosa que ela sempre contou, mas eu nunca... Sabe quando você não decora o que a pessoa teve? Porque a gente não passa.
A gente só vai saber de realmente como que é uma pessoa que vive um câncer quando a gente passa por um câncer. Porque a gente vai entender, meu Deus, é assim, assim, assim. E a pastora sempre falava do testemunho dela e eu não entendia do que o filho dela morreu. Aí, nessa agenda que eu conheci um menino que me contou do testemunho, ela foi pregar mais uma vez. Aí ela falou, eu perdi meu filho de 10 anos com apendicite supurada. Aí te deu um start. O quê? Menino. Ela saiu de casa, foi para o hospital e o filho dela faleceu. Eu ainda fiquei 3 dias rondando, esperando. E aí o médico falou, tá muito complicado. Tá muito complicado. Você vai ter que ser operado agora. Todo mundo que, quando rompe, é emergência. Mas eu tive que ficar indo uns dias depois tomando antibiótico para poder curar a inflamação que estava. Você, por ser, agora uma outra coisa que veio na cabeça aqui, por ser a Gisele Nascimento, a dona da voz, já sofreu algum tipo de inveja? Ai, poxa, toda hora. Desses casos, qual que mais te chateou? Ai, gente, eu detesto esse negócio de inveja comigo. Eu não gosto, não. Mas tem gente que desdenha na cara. É mesmo? Desdenha, assim. É inveja pura. Eu olho e falo, poxa vida, passa amanhã. Eu não paro para discutir, mas eu sinto desdém, inveja. Ah, porque é cristão, pode parar. Também tem. Gente, tem pessoas que dizem ser cristãs que têm inveja. Nesse meio gospel, né? Tem muita gente que tenta dar rasteiro um no outro. Oh. Ou não, é todo mundo irmãozinho. Que isso, é todo mundo irmão. É todo mundo... Imagina, que isso isso. É maravilhoso. Que fofoca nem existe. É mesmo? Tem quê? Muito isso? O quê? Pelo amor de Deus. Eu vi que tem uma polêmica agora de uma empresa aí com a Maria Marçal, que tá cobrando dinheiro da Maria Marçal. Poxa, tá uma guerra eu do nem caramba. te conto que eu sou dessa empresa. Meu Deus. Mas deixa quieto. Vamos mudar de assunto. Eu sou cantora dessa empresa há 13 anos. Mas eu vi e tal, então uma briga do caramba. E mas é questão contratual, né? Então acredito que eles vão se decidir no final. Eu não vou dar opinião. Saiam vitoriosos assim, quem estiver com a razão, amém, querido? Ou então quem pagou o advogado melhor. Mas assim... Eu não me aprofundei no assunto, então assim, eu só por alto. Eu vou falar essa polêmica mais leve que tem. Você precisa se aprofundar mais, porque tem polêmicas piores. Meu Deus. Esses dias eu amo uma cantora, não vou usar nome, daqui a pouco eu vou falar que eu não consigo. Eu amo essa cantora. Aí um pastor foi e chamou a música, todo mundo vai saber, chamou a música da Menina de Lixo. Ah, sim. Tipo, sim, eu fiz até um vídeo explanando isso. Mesmo que você não goste da música, não tem necessidade. E a menina super humilde, maravilhosa. Eu achei ridículo isso. Eu acho que poderia... Eu acredito que tem gente que poderia procurar um terreno para capinar, para aprender de novo sabe a ser gente. Sabe qual foi a minha explanação? E aí, não sei se vai chegar nele ou se não vai. É que a carapuça serviu. A carapuça serviu, não tem outra explicação. Exatamente. Você viu o que fala a letra da música dela? Pô, os homens deixaram de adorar. Porque pararam de falar no céu. Pararam de falar. Eu entendo que não é que nem aquela situação que a gente estava conversando antes de começar. Eu generalizei, mas não generalizei. Eu falei para você, não estou generalizando. Sim. Existem pessoas que realmente estão falando do céu. Tem gente que está vivendo para Jesus 100%. Mas ouviu a música? Não generaliza. Porque pararam de falar no céu. Tá, você parou? Então, a carapuça serviu, aí você agora você chamar o trabalho de uma artista, e eu falei, no vídeo eu falo isso, olha, você falar de alguém de fora já é feio. Se você fala de uma Luísa Sonza, de uma Anitta, olha, sua música é um lixo. Já é feio. Agora imagina você falar de dentro. Imagina você mesmo, a música sendo um lixo, você não fala que é lixo. Aí vai chamar um hino de aí lixo. Você chama as pessoas de dentro. Qual é o exemplo que você passa? Aí no vídeo eu falo, eu acho que pior, aí eu fiz esse questionamento. Querido, faça um questionamento. O que é ruim diante dos olhos de Deus? É a música que essa moça canta ou é você vender o voto da membresia da sua igreja? Porque a gente sabe que essa igreja, esse conglomerado de Assembleias de Deus, a gente sabe que, dependendo de quem sobe lá no púlpito, sabe, o cara libera uma verba para a igreja fazer um projeto.
Então sobe que gente... não é ruim. Não é ruim a partir do momento que eu entendo, a liderança influencia a membresia. Eu vejo muitos pastores com projetos sérios. Sim. Eu sempre torci pelo pastor Luiz Henrique, um pastor de lá do Pilar, maravilhoso. Ele tinha um projeto do lado. Não, e tem muitas igrejas fazendo coisa séria. E esses dias, ele mostrou o projeto dele andando por conta de uma situação política. Eu não acho errado, porque a gente está correndo atrás dos nossos direitos. Só que assim, a palavra para beneficiar, ótimo, né? A palavra, e não é para beneficiar quem está na igreja, beneficiar o ser humano e a população que está ali. E ele não tem essa questão de ser somente da igreja. E aí, eu entendo que a palavra de Deus ensina tanta gente que um reino dividido não subsiste. Por que eu vou dividir? É verdade. E a palavra de Deus diz, existe um que fazem por vaidade, deixa fazer. Existe outros que fazem para si mesmos, deixa fazer. Deus está vendo tudo. O cara chegava, né, numa reunião ali de membros fechada, né, mas, botar na internet, o teu trabalho é um lixo. É a mesma coisa de quem ridiculariza, sabe? Muito Ridiculariza o evangelho. A gente fala assim, poxa, fulano de tal não tá maneiro. Mas Deus está vendo, para que eu vou comprar briga com ele? Eu não quero comprar briga. Eu sei que cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão. A minha verdade para você talvez não vá valer, mas a gente tem que respeitar. Eu preciso respeitar o homossexual, eu preciso... porque esse povo da igreja, não, você respeita, porque não é o povo da igreja. Todo mundo paga imposto, todo mundo está fazendo o seu certinho. Então, peraí, vamos entender que tem gente que não respeita e tem gente que respeita. Me inclui em quem respeita. Eu respeito então, todo mundo. Me respeita. Eu acho que esse é o caminho, né? Exatamente. Eu respeito todo mundo. Tem muita gente que são de outras religiões, sabe? Muitas pessoas que são de outras religiões que me amam. Estão lá no meu Instagram. E fazem, e querendo ou não, fazem o bem, tá? Eu quero muito, até mais. Tem muito centro espírita aí que tem obras sociais incríveis. Exatamente. Como tem muita igreja evangélica que tem obra social incrível. Com certeza. Incrível. Como é que eu vou pegar e vou tacar uma pedra? O inimigo. Não. Eu tenho que respeitar o ser humano. E eu entendo que é uma coisa que as pessoas não entenderam. Que quando as pessoas enxergarem Jesus na minha vida, realmente eles vão dizer, poxa, ele vai uma menina de verdade. Então é isso que eu quero. Eu sou assim, sempre fui assim, e eu vou respeitar, sabe, cada um, porque se você escolheu ser o que você quer, o problema é o seu. Você já foi impedida de entrar em algum lugar por ser a Gisele? De fazer show em algum lugar, de ministrar em algum lugar, por ser a Gisele, a dona da voz? Eu fui impedida de cantar por conta de um posicionamento. Sério? Como é que foi isso? Você pode dizer isso pra gente? Fofoca, né? Mas faz parte, né? Que nem aquele negócio da pedofilia, não posso falar. Mas assim, eu fui impedida de cantar, e sou impedida há 9 anos já, numa igreja, porque... nem por mim, porque como eu respeito muito o que a pessoa pensa, que a pessoa o problema é seu, foi alguém que se posicionou e me afetou. Aí disseram, olha, fulana não vai mais cantar nessa igreja por conta do posicionamento político dessa pessoa. Isso te incomodou? Me entristeceu, né? Parece que eu sou uma leprosa, né? Mas você já chegou em algum momento e tentou falar com essa pessoa? Não, pra quê? Não, o problema é teu. Não, pelo menos a pessoa saber o seu posicionamento. Não quero saber. Se a pessoa pensa isso de mim e não me quer, tá tudo bem. Deus vai me honrar. De outra forma, Deus me honrou. Eu falo assim, eu tenho um defeito, e eu sei que eu tenho que corrigir isso, que é o seguinte, eu sou um cara de muito diálogo. Mas chega uma hora que eu chego uma hora que, quando eu vejo que o diálogo ele não flui, aí eu sou direto. Falei, irmão, vem cá, senta aqui. Olha, é isso. O cara vai ficar com raiva de mim, mas ele vai saber o porquê. Até no trabalho eu sou assim. Tem uma chefia lá e as meninas ficam com medo. Eu falei, cara, fala com o cara, rapaz. Não, mas ele é chefe. Vem cá, ô doutor, chega aí, senta aqui. Olha, é isso, não tá funcionando por isso. E às vezes isso afasta as pessoas. Tem muita gente que fala assim, pô, depois que veio, não, mas antes a pessoa falou assim, eu tinha medo de ir no seu podcast, porque pelos seus vídeos, você aparentava ser um cara muito bruto. Você é maravilhoso. Eu falei, não, eu sou direto. Eu gosto. Eu sou direto nos meus posicionamentos, mas jamais mal educado. Eu vou conversar com você 1, 2, 3, 10 vezes, se possível for, até chegar no meu limite. Porque na verdade, assim, eu trabalho com o meu limite. Você tem uma visão ampla das coisas. Você quer fazer com que as pessoas enxerguem o que você está enxergando. Só que assim, tem gente que tem a mente muito fechada e não vai entender.
E aí, o que eu entendo o que você está dizendo, porque eu também sou muito direta. É isso que eu acho que você devia, pelo menos, chegar a chamar a pessoa, falou... Ah, não, mas nesse caso não dá. Fulano, vem cá. Como é que eu vou chamar? O que contaram pra você? Ah, contaram que ela é assim, assim, assim. Não, mas e de mim? Mas não é. Você ouviu Às falar vezes de as mim alguma pessoas. coisa? Por exemplo, eu entendo assim: José estava ali passando por tudo. Não tinha como falar, ele já foi vendido, acabou. Não tinha como voltar, faz parte do propósito. Eu entendo, sabe o que Deus faz com a gente? Vai passar o tempo. E aí vai ser mostrado quem Aí é. você vai ser vendido, tal, não sei o que, de repente tu tá indo pro palácio, aí Deus vai te colocar em lugar de honra do lado dessa pessoa. Aí a pessoa vai falar, poxa, não foi nada disso, aí eu vou ter a oportunidade de falar, você me vendeu, mas tá tudo bem. Fez parte do propósito. Você tem essa capacidade, essa resiliência, essa capacidade de tá tudo bem, sem guardar mágoa? Não, eu não guardo mágoa, não. Se a pessoa eu Ou guardo receio de alguma ranço. coisa? Eu guardo. Não, eu tenho ranço. Se a pessoa sorrir pra mim, me dá um abraço, acabou, vou amar. É mesmo? Mas não guarda assim nem a desconfiança de repente. Não, eu sou desconfiada da vida. Pode qualquer coisa acontecer que eu fico assim desconfiada, mas eu não consigo deixar de ser quem eu sou. Eu abraço, eu beijo, mas se for para também te deixar longe de mim, pode ficar, tá tudo bem também. Eu sou de boa, eu aprendi, porque antigamente eu era muito mais franca. Só que eu falei, cara, quer saber? Não quero não, vou ficar mais na minha e vou deixar Deus me honrar. E a franqueza, dependendo da situação, afasta as pessoas, né? Não, mas eu aprendi que agora eu sou mais calada, eu sou mais observadora, eu sou mais contida. Eu acho que a espancada da vida ensina. A idade vai ensinando a gente a ficar eu fico mais de boa, calada, esperando Deus agir. E eu sei que Deus age. Eu acredito que até um pouco de exercer a fé, quando você exerce a fé, tu fica mais tranquilo. Porque eu tenho personalidade forte. A minha vontade é dar voadora. É mesmo? Eu sou barraqueira, convertida, graças a Deus. Agora a barraqueira do bem. Eu sou liberta. Não, mas eu sou de boa, hoje eu sou de boa. Hoje eu consigo pegar algo que alguém colocou lá na internet e levar aquilo na esportiva e falar de uma forma mais tranquila. Entendi. Mesmo que seja uma mentira. Sem polemizar mais a coisa. E eu aprendi a ficar calada. Eu jogam coisas minhas na internet falando sobre... Esses dias lançaram na internet falando sobre a minha calça que era transparente. Só que eu estava 30 quilos a mais e só tinha aquela leg. Aí coloquei sem entender. Aí quando filmou, viu que era praticamente da cor da minha pele. Aquilo ali virou uma polêmica. E não deveria, né? Eu fiquei muito envergonhada. Falei, caramba, cara, poxa vida, eu nem me toquei, sabe? Mas eu aprendi... Tem essas maldades, né? Maldade também, né? mesmo. Maldade de alguém que pega... Gisele Nascimento se divorciou, tal, não sei o quê. Ninguém me ligou para me perguntar nada. Mas tem aí responsabilidade de jogar na internet. Comigo não teve muitas inverdades. Só teve uma pessoa que foi muito absurdamente... Você já pensou em processar alguma pessoa dessa que de repente lhe caluniou? Mas eu falei, quer saber? Esse homem deve ser infeliz demais. Não? Era um homem? Era um homem. E deixou quieto? Deixa pra lá, continua fazendo fofoca da vida dos outros. Se ele acha que é bom pra ele, beleza, mas eu acho que o fim não vai ser legal. Porque eu entendo que tá todo mundo lutando contra seus traumas, seus problemas, e quando você tá com uma bomba dessa, às vezes você piora, não a mim, porque você não vai me piorar, porque eu tenho fé e tenho Jesus que já me prometeu que eu vou viver. Agora, tem gente que pode se matar com isso. Mesmo estando errado, mesmo que fez errado, mas a palavra de Deus diz que você não deve mostrar vergonha do seu irmão. Você não deve. Isso, para mim, é prioridade. Eu nunca vou jogar ninguém na internet expor, embora eu sinta muita vontade, mas eu não vou fazer, porque isso não é legal. Quem era o ídolo ou o cantor gospel que era ídolo da Gisele Nascimento? Quem? Ou quais? Eu não tinha... Eu, na verdade, quando eu era jovem, era fã do Backstreet Boys. Aí eu posso chamar de ídolo. Não, eu também. Mas, eu assim, sempre fui muito eclético. Os cantores gospel não tem... Não tinha ninguém assim que você olhava assim? Não tem ídolo. Uau, fulano. Sempre soube que todo mundo era muito falho, todo mundo era limitado. Igual eu gostava muito do Novo Som, gostava muito do Catedral. Não, mas um cantor que eu admiro muito, a voz, tudo, admiro bastante, é o Davi Sasser.
Sabe quem eu gosto muito? Ah. Eu tenho um CDzinho lá que eu tô apaixonado. Nelson Ned. Meu Deus. Cara, eu ouço aquele troço. Tudo passa. Cara, eu sou apaixonado pelo Nelson Ned. Que lindo. Eu lembro Nelson Ned. O CD que ele lançou, Azul, com os maiores sucessos dele. Que E maneiro. eu tenho... Eu já dei CDs evangélicos todos. Esse eu tenho pena de dar. Ele foi inesquecível. Um tampinha assim, desse tamanho assim, mas com uma voz. Eu lembro E o testemunho dele. Então, assim, eu tenho algumas referências evangélicas que eu guardo, entendeu? O Catedral, porque pelo era aqui do amor lado, de Deus, de Nilópolis, né? O Kim Anchieta. Eu tenho as minhas referências pela questão da família, né? O meu pai é minha referência. É a sua maior referência. Meu pai é um maestro incrível. Que nem eu falei pra você, ele estava num segmento e foi pra outro completamente diferente. E quando tu vai mostrar a música pra ele que você canta, ele fala assim, tá desafinado. Então, meu pai tá desafinado. Meu pai é terrível, você não sabe. É. Meu pai é assim, não tô sentindo presença de Deus não, hein? Aí você tem que estar com unção pra cantar. E meu pai sempre espremeu pra gente dar o nosso melhor. Ele faz os teus arranjos, não? Até hoje, 25 anos. Pô, legal, cara. Nunca gravei com outra pessoa que não fosse meu pai. Que bacana essa parceria, né? Eu honro meu pai até... Jesus não vai levar ele, não. Porque esse camarada aí, o seu pai, é o cara que vai torcer sempre pra você estar sempre melhor do que ele. Sempre. Às vezes ele mentira, pai. Na maioria das vezes o pai, ele quer que o filho seja melhor. Não, ele pegou no meu braço, entendeu? Me levou na gravadora, me ajudou bastante. O pai é o único homem que vai torcer sempre por você. Sempre. A minha mãe também. Meus pais são separados, né? E a gente teve uma criação diferente, embora... Não, na verdade a gente viveu mais com a minha mãe. E meu pai, ele nunca tinha tempo. Meu pai sempre foi um homem muito corrido. Mas o meu pai, ele torceu por mim. Ele torce do jeito dele. Eu tenho certeza. Às vezes, a gente fantasia no outro aquilo que a gente acha que é ideal. Mas a gente não vê a limitação do próximo. O meu pai sempre foi um excelente pai. Um pai muito amoroso. Pra você ter uma ideia, o meu irmão mais velho, minha mãe veio de São Paulo. A minha mãe tem uma história meio assim também. Ela conheceu um rapaz em São Paulo. E ela se relacionou com esse rapaz e engravidou desse rapaz. Meu Deus. Era um cozinheiro muito, muito bom em São Paulo, num restaurante conhecido em São Paulo. E ela ouviu dizer, né, ela indo visitar ele num restaurante que ele trabalhava, o cara falou o seguinte, olha, eu não quero nada com ela não. Quando o neném nascer, eu vou pegar a criança dela. E minha mãe, com medo, perto de ter o neném, quando ela teve a criança, ela ficou com medo de perder e veio para o Rio de Janeiro. E aí conheceu meu pai na estação de Anchieta. Ela pegou o trem na Central, parou na Central, não sei como, vindo de São Paulo, parou na Central, pegou um trem qualquer, desceu na estação. E estava vagando na estação de um lado para o outro, quando meu pai chegou do trabalho. E aí falou, pô, você está fazendo o que aqui? Ela, eu estou perdida. E aí começaram a conversar. E o meu pai criou o meu irmão, que é meu irmão mais velho, que ele conheceu com 3 meses de idade. Meu Deus. E até hoje chama ele de pai. É o único pai você vê como é que é o propósito. Tipo assim, teve que acontecer. Entendeu? E assim, você vê meu irmão é um negão de 1,80 m, todo musculoso, não tem nada a ver comigo. E ele fala, é meu pai, pô, só tem um pai, entendeu? Então meu pai é esse tipo de cara, é o cara que, eu lembro uma vez, minha mãe virou pra ele e falou assim, ó, acabou a comida para dar para as crianças. Meu pai chegando no trabalho, não tinha o salário, não caiu na conta, ele falou assim, chamou o mais velho, falou, vem cá, você e você. Hoje eu vou ensinar uma lição para vocês. Botou a gente num carrinho de mão, sentado dentro, e foi na vizinhança do lado, batendo, perguntando quem tinha panela velha para vender no ferro velho e tal, porque ele tinha que comprar uma comida para levar para as crianças. Meu Deus. Ele conseguiu, passou no ferro velho, lembro até hoje, comprou um fubá para fazer um anguzinho, um feijão, uma salsicha. E aí minha mãe fez aquilo, a minha cozinha era maravilhosa, a gente comeu aquilo ali, depois que acabou ele falou assim, olha, isso para mim é vergonha. Eu saí para catar ferro velho para dar de comer a vocês, é vergonha. Mas eu estou fazendo o que um homem tem que fazer. Jamais vocês metam a mão em nada de ninguém. Meu Deus. Faça o que vocês têm que fazer como homem. Meu Deus. Para honrar a família de vocês. Mas jamais um cara semi-analfabeto. Eu lembro disso até hoje. Não, e a ideia de não ter facilidade. Ele não bateu nas portas para pedir. Tem 1 quilo de alguma coisa? Sim. Não que não seja errado, mas tu vê que eu sou um homem, eu não vou mostrar para os meus filhos que eu vou pedir alguma coisa. Eu vou correr atrás, eu vou dar meu jeito, mas não vou meter a mão em nada de ninguém. Caramba! Então esse é o exemplo que a gente tem de família. Uma família com muita dificuldade,
morando hoje numa área que não era, mas hoje em dia é uma área né, queimada por ser o complexo do Chapadão, a gente criado nesse meio, com uma família desestruturada, mas com um pai que sabia o seu dever de homem e com uma mãe que sabia o seu dever de homem, apesar das dificuldades de cada um. Tudo. Entendeu? Minha mãe falava, eu jamais vou abandonar um filho meu. Meu Deus. Entendeu? A gente vai morar num barraco e vai morar todo mundo dentro, mas eu não vou abandonar. Hoje em dia a gente vê a mulher abandonando o filho e até permitindo o filho ser assassinado para você ter uma vida boa. Meu Deus. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e que a caminhada ensina a gente. Ensina, né? Mas foi isso, eu acredito que a melhor escola da vida é essa. Quando a gente aprende com o que a gente passou. Mesmo com os traumas, mesmo quando a gente não aguenta mais, está no limite, mas a gente recorre para a fé e o Senhor faz. Mas quando a gente pega isso e transforma numa coisa boa. Por isso que eu me posicionei nessa questão política, porque eu falei, cara, eu preciso ajudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Não vou salvar. Você vai salvar o Rio de Janeiro? Claro que não. Claro que não. Mas eu sei que com a minha forma de ser, ela me possibilitou viver 25 anos sem ser esquecida. O Senhor nunca me deixou. E Ele sempre diz, vou abrir mais portas e mais portas e mais portas. Aí você fala assim, o que tem a ver o teu ministério com a questão política? Em todo tempo eu tive acesso a pessoas, em todo tempo eu tive gente esperta ao meu redor, em todo tempo eu passei por situações que eu tive que, pelo amor de Deus, mas me mantive a minha essência. E hoje, com 43 anos, eu continuo com a minha essência. Eu tenho certeza que quando o Senhor me colocar ali, o Senhor vai fazer com que eu mantenha a minha essência, passe por todas as situações e alcance quem tem que ser alcançado. Amém, que assim seja. Gente, esse foi o bate-papo de hoje com essa queridíssima Gisele Nascimento, uma pessoa super do bem, e que eu fiquei assim encantado em conhecer e bater esse papo. Ah, foi muito maneiro. Eu vejo que você Eu falei, gente, será que... Meu Deus, eu vejo que você, na verdade, é um inconformado. Sim, sempre. Esse é o motivo do Fala Miranda. Sempre. E a gente tem que fazer alguma coisa para alertar, para levantar. E eu acho isso incrível. Porque você não se acomoda, você vai e faz, mesmo com as dificuldades, e é por isso que eu vim. Tem que ser, tem que fazer, com essa questão política, eu falei, quer saber? Vou fazer alguma coisa. Já que eu sou desprendida, eu vou embora, vou fazer o que tem que fazer, vou deixar minha marca e vai dar certo. Antes de você ir... Eu ganhei uma caneca. Todo mundo que passa aqui ganha um brinde, abre aí, vê o que está escrito aí. Isso. Eu abrindo. Olha, você é maravilhosa, porque a maioria fica cheia de dedos. Tá o cara doido? rasga esse troço. Palhaçada. Aqui, ó, já foi. O que está escrito aí do lado aí? Do outro lado. Eu sobrevivi ao podcast. Mas, gente, que dificuldade é essa? Mas tem gente que tem medo. Você aliviou comigo, foi? Não. Você aliviou comigo? Não, gente, porque mulher. Foi maravilhoso. A gente sai daqui com aprendizado. Muito bom conhecer sobre a sua vida. Nada, eu que agradeço. E a gente, é o que eu falo, a gente é exemplo para um monte de gente. Ainda que a gente não queira e ainda que a gente não saiba, tem pessoas que se inspiram na nossa história justamente para não fazer besteira. Pô, o cara tá lá e o cara conseguiu, e acho que eu posso também tentar. E acho que quando a gente consegue mudar a vida de uma pessoa que for, já tá valendo a pena. É isso aí. Obrigado. Prazer é um meu. Obrigado. E a gente encerra mais esse Fala Miranda e até a próxima, se Deus quiser. Beijo.